Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, você que está me assistindo. Eu sou o pastor Marcelo, sou pastor da Igreja Presbiteriana aqui na cidade de Carmo da Cachoeira, Minas Gerais. Eu venho, nesse momento, trazer até você uma palavra de edificação, uma palavra de consolo, de conforto para a sua vida. Eu quero trazer uma breve meditação no Evangelho de Jesus registrado por Mateus, capítulo 28, versículos 1 a 10. Mateus 28, versículos 1 a 10. O texto da palavra de Deus diz da seguinte forma: No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhes os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá me verão. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigado por tua palavra. Obrigado porque, pelo poder do teu Espírito, tu ressuscitastes a teu Filho, a quem entregaste por nós. Obrigado porque, por isso, nós temos uma viva esperança. Que essa palavra possa edificar as nossas vidas, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, meu amigo, você que está me assistindo, nós não sabemos ao certo quantos anos tem a humanidade desde sua criação. Muitos eventos, muitas coisas aconteceram desde então. Mas algo que me chama a atenção é que Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, ele faz uma análise da vida a partir de uma perspectiva terrena e chega à conclusão de que tudo é em vão. Tudo se esvanece, tudo é vaidade. Além do mais, o sábio Salomão, ele constata algo muito interessante e registra em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9, dizendo que não há nada novo debaixo do sol. Tudo que vemos, ouvimos e vivemos hoje já aconteceu em tempos passados. Contudo, é interessante pensar que, mesmo sabendo que tudo quanto sucede são muitas das vezes repetições de coisas que passaram, mesmo assim não aprendemos algumas coisas. Não nos conformamos com algumas coisas que sabemos e temos plena convicção que vão acontecer. Um claro exemplo disso é a questão da morte. Nós nascemos, crescemos e aprendemos durante esse tempo que a morte é uma realidade, que uma hora ou outra ela vai bater em nossa porta, quer seja por um parente próximo, um amigo ou até mesmo nós mesmos. Mas quando isso acontece, quando isso se torna uma realidade, nós nos espantamos, nos aterrorizamos. E com os discípulos de Jesus, isso não foi diferente. Apesar do fato de eles saberem pelas próprias Escrituras e pela boca de Jesus
de que isso iria acontecer, de que a morte de Jesus estava chegando. No entanto, quando isso veio se tornar uma realidade, eles se espantaram como se fosse uma novidade. O Evangelho de Mateus, esse texto que nós lemos está no Evangelho de Mateus. E esse Evangelho, ele é registrado, ele é escrito usando uma estrutura onde Mateus enfatiza grandes discursos de Jesus. Em específico, 5 grandes discursos de Jesus. Através, então, desses discursos de Jesus, nós temos um manual completo do discipulado. O discipulado é um programa usado para ensinar as pessoas que creem em Jesus sobre a forma como elas devem viver como discípulos e discípulas de Jesus. As 5 divisões básicas, esses 5 grandes discursos de Jesus registrados no Evangelho de Mateus são o seguinte. O primeiro está no capítulo 5 até o capítulo 7, onde a ênfase é dada na autoridade do rei para exigir a nossa obediência em relação a algumas áreas da vida, como a questão da ética sexual, a questão da raiva, a questão da oração privada, a questão da confiança no pão nosso de cada dia, os investimentos na eternidade, o amor em relação à hipocrisia e outras coisas. O segundo grande discurso de Jesus, segundo grande divisão aí no Evangelho de Mateus, está no capítulo 10, onde há uma ênfase na importância dos discípulos fazerem novos discípulos, levando eles à obediência, à lealdade do Rei Jesus. O terceiro grande discurso de Jesus está no capítulo 13, onde nós temos aqui o verdadeiro reino crescendo de forma lenta e gradual através da proclamação do Evangelho. E nós temos aqui a parábola do semeador. O próximo grande discurso está no capítulo 18. Nesse ponto, a ênfase recai sobre as relações que se estabelecem dentro da igreja, como a humildade, a responsabilidade e o perdão. O quinto grande discurso de Jesus abrange o capítulo 24 e 25, e nós somos ensinados sobre a prontidão para esperar o retorno do rei. E nós temos aqui a parábola das 10 virgens, que exemplifica muito bem essa prontidão ou não à espera do rei Jesus. Entre essas divisões existem outros vários capítulos que trazem também grandes ensinamentos de Jesus. Contudo, parece-nos que esses são, por assim dizer, um resumo que nos conduz a um evento grandioso que é a morte e ressurreição de Jesus, registradas então a partir do capítulo 26 até o capítulo 28. Portanto, eu quero chamar a sua atenção para algumas considerações sobre o túmulo vazio, levando em conta essa declaração que o anjo faz às mulheres no capítulo 28, versículo 6. Ele não está aqui, ressuscitou. Ele não está aqui. Por que é então que buscamos entre os mortos aquele que vive? Desde a morte de Abel, que foi um fato assustador, considerando que ele foi o primeiro a sofrer a morte física, sempre quando alguém morre, o túmulo parece ser o endereço principal. Não é à toa que ainda hoje temos um dia especial no ano para que as pessoas tenham a oportunidade de ir e ver e levar algumas flores no novo endereço daquele ou daquela que tenha morrido. Mas com Jesus não foi assim. Jesus mudou o endereço daqueles que morrem em Cristo. Mas infelizmente, muitos ainda hoje que morrem sem Cristo consideram o túmulo como algo especial. Se preocupam em adornar os túmulos e gastam grandes quantias, talvez, quem sabe, para aliviar a consciência de não terem dado o devido valor à pessoa quando ainda estava em vida.
Na sexta-feira, então, conhecida como Sexta-feira da Paixão, depois de ter sido crucificado, Jesus morre por volta das 3 horas da tarde. Faltavam então apenas 3 horas para acabar o dia e começar o sábado dentro do calendário judaico, compreendendo que esse dia era considerado um dia de descanso que impossibilitava os judeus de fazerem muitas coisas. Portanto, não havia tempo para fazer os preparativos necessários ao corpo de Jesus antes de colocá-lo no túmulo. O amanhecer de domingo foi o primeiro dia da semana. Foi o dia que as mulheres que estiveram então acompanhando Jesus tiveram então para irem ao túmulo e fazerem os preparativos que não puderam fazer na sexta-feira. O evangelista Marcos narra com mais clareza ao dizer que, passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar o sol, foram ao túmulo. Mas elas não contavam com aquilo que aconteceu. Um pouco talvez pelo simples fato de que seria a coisa mais natural a se fazer, isto é, quando alguém morre, deve-se então fazer os preparativos para o sepultamento, e com ele não seria diferente. Um pouco talvez pela dor que elas estavam passando, pois afinal de contas o seu mestre havia morrido. Um pouco também pela incredulidade, pois por várias vezes Jesus havia dito o que iria acontecer. O fato é que, chegando no local, para surpresa e espanto delas, que estavam preocupadas em saber quem iria remover a pedra já havia sido removida. E o anúncio foi este: ele não está aqui. Ele ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Ele não está aqui. Contudo, a pergunta que devemos fazer é esta: por que é que nós, então, por que é que essas mulheres estavam ali? Ele não está aqui. Por que é que por que é que eu estou aqui? Uma das maiores decepções das pessoas com as religiões, e aqui em específico eu falo com as igrejas evangélicas, é que elas não encontram aquilo que estão buscando, aquilo que elas estão procurando. O simples fato de uma propaganda enganosa a respeito de algum benefício aqui faz com que as pessoas, ao descobrirem que não o conseguirão, e muitas demoram para isso, se decepcionem então com a igreja e saem das igrejas. Porém, é interessante pensar que a decepção pode acontecer de duas formas, uma para o mal e outra para o bem. Mas como assim você pode pensar? Basta voltarmos então ao início do Evangelho, conforme registrado por João, e veremos como é fácil de nossa parte nos decepcionar até com Jesus. Não por ser ele quem ele é, mas pela influência de uma propaganda enganosa. Em João capítulo 1, versículo 29, temos a apresentação de Jesus feita por João Batista ao dizer da seguinte forma: viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Toda a nação de Israel estava esperando de forma equivocada um leão, um guerreiro montado em um cavalo que lhes trouxesse os dias de glória de Davi, que os libertasse de Roma. Porém, João Batista lhes apresenta o Cordeiro de Deus, aquele que veio para lhes libertar eles da tirania, mas não da tirania de Roma, mas da tirania do pecado. Para uns foi uma grande alegria, mas para outros uma grande decepção. Ainda hoje há esse tipo de decepção em algumas pessoas por esperarem de Cristo somente nessa vida. Ao que Paulo então escreve a sua carta aos Coríntios, dizendo da seguinte forma:
Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. A grande pergunta quando há essa decepção é: por que continuar nesse lugar? As mulheres que foram ao túmulo de Jesus sofreram uma grande decepção, pois elas esperavam encontrar ali morto e enrolado em panos o seu mestre. Elas esperavam encontrar ali uma pedra fechando o túmulo, acreditando que tinham levado o corpo de Jesus conforme narrado no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 11. Mas nada disso lhes foi oferecido. E a decepção, porém, foi boa e não ruim. Mas por que vocês estão parados aqui? Ide, pois, depressa e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. É o que o anjo vai dizer para as mulheres. E elas então se retirando apressadamente dos sepulcros, tomada de medo e alegria, elas correm para anunciar aos discípulos. O túmulo está vazio, ele ressuscitou dos mortos. Vão, saiam daqui, movimentem-se, anunciem aos discípulos. Porém, depois o próprio Jesus vai dizer aos discípulos para eles também irem. O ide aqui é um pré-anúncio do ide feito por Jesus na Galileia para irem a todo mundo. Ele não está aqui. Por que é que estamos parados? É tempo de ir e anunciar ao mundo que o túmulo está vazio, mas o trono está ocupado. Está ocupado pelo Cordeiro que foi morto e reviveu. Ele não está aqui porque aqui não é o lugar dele. O túmulo não é o endereço daquele que vive, não é o endereço do autor da vida, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O túmulo não está vazio. Ele não está aqui porque aqui no túmulo não é o seu lugar. Se a ressurreição de Jesus causou uma decepção boa a essas mulheres que esperavam encontrá-lo no túmulo, o espanto de não o encontrar ali causou também grande alegria, de maneira que, conforme diz o versículo 8, retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomada de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. Por que Jesus não estava ali? Essa deve ser a nossa pergunta. A ressurreição foi um fato atestado por muitas pessoas, além das mulheres, conforme, por exemplo, os discípulos a caminho de Emaús, os 11 discípulos que estavam em Jerusalém, ou conforme a ordem que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15, antes de tudo vos entreguei que também recebi que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras e que foi sepultado ao terceiro dia segundo as Escrituras e apareceu a Cefas e depois aos 11, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até hoje. A Bíblia, meus irmãos, ela é clara em dizer que todos pecaram e carecem da glória de Deus. A grande questão, no entanto, é que o pecado tem uma consequência, ou seja, existe um salário para o pecado, e o salário para o pecado é a morte. Mas então eu te pergunto, Jesus pecou para receber a morte como pagamento? Vamos ver o que diz a palavra de Deus em Hebreus capítulo 4, versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, alguém que, tendo sido tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Sem pecado. Jesus não pecou. E se Jesus não pecou, se Jesus não tinha pecados, a morte, então, é um pagamento ilegal que se aplica à sua pessoa. De maneira que a morte já não tem mais poder sobre a sua vida, restando então apenas devolver o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E isso acontece pelo poder do Espírito Santo, o mesmo Espírito que opera em nós
nos vivificando, uma vez que nós estávamos também mortos. Ele não está aqui. Ele ressuscitou para aqueles, desde Abel até o último justo que crê em Jesus, ter também a mesma esperança de que a morte não tem a palavra final. O mundo precisa ouvir isto. As pessoas precisam ouvir isto. Nós precisamos ouvir isto. Ele não está aqui. O dia de hoje é a data mais importante para aqueles que creem em Jesus e pode ser também para você que está nesse momento me assistindo. Basta apenas você se arrepender dos seus pecados e receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Esse é o anúncio. Jesus não está mais no túmulo. Ele ressuscitou, Ele não está aqui. Hoje é o dia de alegria, hoje é o dia de vitória, é um dia especial. Em especial, aos dias em que nós estamos passando, dias de incertezas, de dor, de sofrimento, hoje é dia de recomeço, é dia de celebrar a vitória, é dia de celebrar a vida sobre a morte, de celebrar o autor da vida. Quando o anjo diz, ele não está aqui, ele está querendo dizer, existe esperança. Esperança de um porvir, onde a morte é totalmente vencida, pelo poder da ressurreição de Jesus. Se você crê nessa palavra, se você crê que Jesus é o seu único e suficiente Salvador, há esperança para você, há esperança para nós, mesmo nesses dias onde a morte tem prevalecido, onde a morte tem sido uma realidade na vida de tantas pessoas. Para nós que cremos, ela não é o ponto final, porque Jesus vive, porque Ele não está aqui. Deus abençoe sua vida. Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, obrigado porque pelo poder do Teu Espírito Santo, o Senhor ressuscitou a Teu Filho, o Seu Filho a quem o Senhor entregou por nós. E por isso nós temos esperança, principalmente nesses dias em que nós vivemos de incerteza, de dor e de angústia. Obrigado, Jesus, por Tua palavra. Obrigado pelo dia de hoje. Deus abençoe sua vida, uma feliz Páscoa para você e toda a sua família.